Olá, Pedrinho, sejam muito bem-vindos ao nosso terceiro episódio do Pod Pedrinho. Eu me chamo Rebeca. Eu me chamo Maria Eduarda E hoje nós estamos aqui com um convidado muito especial. Alô? Franklin. Seja muito bem-vindo. Conte um pouquinho da sua história pra gente. Quem você é, de onde você veio. Então, como eu já me apresentei, né? Meu nome é Franklin. Sou casado com a Bianca, tenho 2 filhas, a Manuela e a Sara, né? Meus presentes de Deus. E a minha história, né? Não começou com... Eu queria que começasse, né? Por um jovem um pouco rebelde, até os meus 24 anos, onde eu tive a minha conversão aqui na paróquia de São Pedro, né? Fiz um encontro, vivência de oração para jovens. Tenho a data, né? Que é 15, 16 e 17 de agosto de 2002, né? Eu tinha 24 anos de idade, bem rebelde, bem rebelde mesmo. Tive uma juventude bem rebelde, longe de Deus totalmente. Mas ali eu tive um encontro, né? Muito pessoal com Deus que mudou a minha vida. E de lá para cá eu sou paroquiano e vivi aqui na paróquia. Mas, né, diante dessa conversão, com o tempo, Deus foi me mostrando que Ele tinha algo mais para minha vida, né? Não só da conversão, não só da vida matrimonial, mas Ele tinha um chamado à consagração a Ele através de um carisma, né? E aí houve a fundação, né? Hoje, com autorização diocesana, do carisma Nossa Senhora da Ajuda. Conta um pouquinho pra gente de como é que surgiu esse carisma, assim, na sua vida, né? Na vida dos seus familiares, dos seus amigos. Então, eu gosto de falar porque, através de uma formação, até com alguns fundadores, né, de outras comunidades, eu fui entendendo um pouquinho mais o que é ter um carisma, né, viver um carisma e ser também na sociedade um carisma, né, e na igreja. Eu fui descobrir que um carisma nasce quando nasce um fundador, né? Então, assim, quando eu descobri isso, eu fui vendo o carisma em toda a história da minha vida. Mesmo eu antes de conhecer esse Deus, né? Esse Espírito Santo, que é o revelador do carisma, eu já tinha, já existia em mim esse carisma por um desejo de Deus, por uma vontade de Deus, né? E aí, assim, eu fui conhecendo a história. Mas a revelação do carisma, né? Traz até o nome, Nossa Senhora da Ajuda, foi há 14 anos atrás. Eu estava em Guapimirim, né? Na casa da minha atual esposa, com os familiares dela. E era um domingo, a gente foi à Santa Missa. Na paróquia Nossa Senhora da Ajuda, em Guapimirim, né? A paróquia Nossa Senhora da Ajuda. Aí vocês vão ver que não são coincidências, né? São providências. Eu quis citar a data porque vocês vão entender essa data na história da minha vida, né? Na história da minha vida. E aí era essa semana também, era uma semana festiva da paróquia, era semana de festa de Nossa Senhora da Ajuda. E eu fui na missa, normal, dominical. Mas quando eu cheguei na porta da igreja, eu senti algo diferente no meu coração. Mas foi assim algo que eu nunca tinha vivido na minha vida. Já tinha vida de caminhada, já era coordenador do grupo Jovem Adonai na época, caminhava já desde a minha conversão, né? Isso aí eu já tinha a minha conversão, 12 anos de convertido, de vida religiosa já na igreja, de comunhão com Deus. Mas quando eu entrei naquele dia na igreja, algo diferente, totalmente diferente. Deus falou de uma forma comigo muito claro. Ele falou: hoje eu quero falar com você. Por quê? Nós já vivíamos um grupo mais maduro da juventude no grupo Jovem Adonai. Alguns casados, alguns se casando, alguns já com filhos novos. Já não vivendo mais aquela realidade de grupo jovem. Entendeu? E a gente já estava rezando juntos, pedindo a Deus o que fazer. Qual era o novo que Deus queria? A gente entendia que tinha um novo, mas não entendia qual era o novo. Aí, quando eu entro nessa igreja, sem pensar nisso, Deus fala: hoje eu vou falar contigo o que eu quero para vocês. E aí, sim, eu
eu tava na missa, mas parecia que não tinha mais ninguém lá. Era só eu e o Padre João, que é fruto da paróquia de São Pedro, né? Quando eu entrei lá, ele falou assim de uma forma, ele começou a me mostrar muita coisa, muita coisa. Eu fechava os olhos, eu via esses meus amigos, eu via a gente servindo numa casa, eu via a gente atendendo pessoas, eu via a gente fazendo, assim, muita cena que hoje, quando as coisas vêm acontecendo, que acontece algo novo dentro do carisma, eu falo assim, eu já conheço isso, porque eu vi lá. Sabe? Foi assim um pacote de informação que eu não conseguia nem entender. Eu só chorava, falava para minha esposa assim, guarda essa data, que Deus está falando comigo algo que eu não estou entendendo nada, mas que eu vou entender um dia. E aí nesse dia, ele deu duas coisas para mim que eu não sabia o que era, mas era a palavra fundante do carisma, que é Lucas 4, de 38 a 41, que é a cura da sogra de Pedro. E falou assim, o nome que vocês procuram é esse, Nossa Senhora da Ajuda. Então meu coração abrasou, eu vim com aquilo no meu coração, não conseguia mais parar de pensar naquilo. Eu fechava os olhos, eu só via o que eu vi lá, aquele monte de cena, essa palavra, eu ficava lendo e relendo, lendo e relendo, eu não... Sim, foi impactante, muito impactante aquele dia. E aí eu saí de lá ligando para todo aquele grupo e marquei com eles segunda-feira, aqui na paróquia, no sacrário. Eu precisava conversar com eles. E assim aconteceu. Eu vim, era um domingo, e na segunda-feira à noite a gente se reuniu no sacrário e eu contei para ele tudo para eles. Quando eu contei, assim, parece que foi assim aquilo que todos eles já esperavam, sabe? Foi um momento, assim, uma emoção do Espírito Santo muito grande. Todos eles assim entenderam muito o que estava acontecendo. Mas não tínhamos noção do que era. Mas procuramos na época o padre Montesano, era o pároco. E aí a gente começou a conversar com ele e explicar para ele o que tinha acontecido. Ele falou algo que marcou também a nossa história, né? Ele falou assim: vocês precisam de um novo teleiro. A gente não entendeu também nada. Novo teleiro, beleza, a gente está saindo da Donai, algo novo. E ele deixou a gente criar um grupo chamado Grupo Nossa Senhora da Ajuda. Caminham com esse grupo, fazem o que vocês já fazem visita nas casas, rezam os terços, fazem os encontros de formação que vocês fazem na paróquia e vão realizando e vai deixando Deus falar. Começamos a viver esse momento, mas sem entender nada. Ficamos por muitos anos, há praticamente 10 anos, caminhando como grupo, servindo na paróquia, trabalhando no plano pastoral de conjunto, ajudando a formar as novas comunidades que tem hoje na paróquia. Assim, Deus queria esse tempo de deserto para nós. Acho que Deus queria pegar esse grupo e mostrar realmente para nós, ou deixar um período, para ver quem iniciaria o carisma. Acredito que foi isso. Entendeu? O tempo da colheita, né? É, o tempo da colheita. E vivemos bons momentos, foi um momento de grande formação, só que em final de 2018 para 2019, a gente foi fazer, esse grupo estava se reunindo, a gente continuou como grupo Nossa Senhora da Ajuda. Nós fomos fazer um retiro com a comunidade Templo Santo, em São José. Como são as coisas, né? Nós passamos para eles um encontro chamado Dons e Carismas, esse grupo Nossa Senhora da Ajuda, para eles, no início do carisma deles. Muito legal. Nós fomos para lá passar o encontro Dons e Carisma. Deus falou muito nesse encontro para eles sobre o carisma Templo Santo, principalmente para o Henrique, o fundador. E dali eles já estavam com algo no coração que Deus já estava falando, e logo depois desse encontro, Deus deu a revelação do carisma para o Henrique e iniciou o caminho da comunidade Templo Santo. E aí, quase 8 anos depois desse encontro, nós estávamos indo lá viver um momento de espiritualidade,
A gente passa encontro, passa muito encontro, a gente precisa sentar para beber. E a gente, numa reunião, falando disso, a gente, poxa, quem poderia passar um encontro pra gente? Eu falei, poxa, o Henrique recebeu autorização de funcionamento de comunidade, estão com a comunidade lá. Podia ir para lá um domingo ou um sábado, marcar com ele e passar um dia de formação. Deixa Deus falar com eles o que eles quiserem. Não vão dar tema, não vão dar nada. Assim eu fiz, conversei com o Henrique, vai ser uma bênção, vem sim. Mas para quem? Eu falei, olha, nós vamos em 5 casais. Aí eles pensaram, 5 casais, vamos fazer uma formação para casais. Sim. Né? Vão vir 5 casais do grupo. Vamos fazer. E assim aconteceu. Eles montaram um encontro de um dia para falar de casais. Nós arrumamos uma van, por coincidência, para não ir vários carros. O Fábio estava comprando uma van. Ele falou, vamos de van. Fomos de van. Chegamos lá de van. Não foram os 5. Um casal não pôde ir. Foram uns 4 casais. Chegamos lá, aquele grupo. Quem não conhecia a gente do Templo Santo, no primeiro momento, é uma nova comunidade chegando para receber formação. Uhum. E assim, um encontro que tinha sido todo preparado para casais, Deus mudou tudo. A primeira pregação do Henrique, ele não falou nada do que ele tinha montado. Ele só falou de... Sim, né? Engraçado, ele só falou de carisma. Ele só falou de vida comunitária, de viver o fraterno, de viver o carisma. E aí, quando a gente abriu a primeira partilha, a gente já estava assim, um olhando para o outro, porque a gente já estava com isso no coração. Deus começou a resgatar aquilo lá do início, de há 10 anos atrás, que a gente tinha vivido. E aí, eu falei com o Henrique. A gente partilhou num grupo com eles e a gente. E eu contei a história da revelação. Ele falou, cara, o que vocês estão esperando? O que vocês estão esperando? E aí o cofundador, o Leandro, ele falou, olha, eu não conheço vocês, mas quando vocês entraram aqui, eu vi uma comunidade. Eu perguntei ao Henrique, que comunidade é essa? Henrique, não, eles não são comunidade, eles são um grupo. Aí ele falou, não, não pode, eles são uma comunidade. Uma frase que marcou a gente, ele falava assim, um carisma, ele sente o cheiro do outro carisma. Que bonito, né? Exala, né? O carisma exala. E quando é um carisma, você está perto de outro carisma, você percebe. Né? Quando a gente encontra um outro vocacionado, você percebe nele a vocação. E assim, eles viram na gente aquilo que a gente ainda não estava vendo. E aí dali a gente saiu de lá, veio conversar com o Padre Hernandes. Padre Hernandes, olha, nossa história é essa, a gente está aí tantos anos com... E ele falou, meu filho, vocês têm que buscar intimidade. Buscar intimidade. Aí a gente começou a fazer vigílias mensais e rezar esse grupo. Rezar por essa intenção. Vigília e oração, vigília e oração, vigília e oração, pedindo a Deus a confirmação. E aí a gente foi descobrir que aquilo que eu já tinha recebido lá era 2 peças de 3 que uma comunidade precisa. Uma comunidade, para ser autêntica, ela precisa ter um nome, uma palavra fundante e um carisma. Um carisma escrito que Deus quer dessa comunidade. E nós tínhamos, sem saber o nome, porque Deus falou, é esse o nome que eu quero, Nossa Senhora da Ajuda. A gente tinha a palavra fundante, porque no dia ele deu a palavra fundante, que é a cura da sogra de Pedro, mas não tínhamos o carisma. E aí fomos rezar para entender que carisma era esse e o que Deus queria de nós. E o que a gente já vivia, sem saber o que a gente estava vivendo. E já vivíamos o carisma, sem saber que tínhamos um carisma. Mas precisávamos rezar. E buscamos intimidade com Deus, ficamos por um ano. Rezando, vigília, rezando. Deus falando muito conosco, mas a gente sem entender nada. E aí teve a visita pastoral de Dom Gregório aqui, na paróquia. E aí o Henrique conversava muito comigo, falava, você tem que procurar o Dom Gregório, você tem que encontrar com ele. É um bispo que vai dar o direcionamento. Você precisa tentar marcar uma audiência, falar com ele. Eu aproveitei a vinda dele aqui. O Padre Hernandes tinha marcado uma reunião minha e outros paroquianos para conversar com o Dom Gregório sobre outro assunto.
E aí, quando a gente chegou aqui, teve essa conversa com o Dom Gregório, né, numa das agendas dele, e quando acabou a reunião, eu pedi ele 5 minutos para eu conversar com ele. Ele falou, tudo bem, nessa sala aqui, nesse lugar. E aí o pessoal saiu e a gente fechou a porta e eu fui e falei rapidamente para ele o que eu estava vivendo. Eu lembro como se fosse hoje. Ele falou, meu filho, um carisma, quando ele é dado a um bispo, é uma pérola. É uma joia rara, um carisma. Um bispo ter um carisma, a revelação de um carisma é um diamante para mim. E eu não engarrafo o Espírito Santo. Também, né? Bem inteligente dessa Ele é sensacional. Eu não engarrafo o Espírito Santo. Então, coragem. Não desanime. Mas vamos discernir juntos isso. E aí não existe coincidência de Deus, né? Ele virou para mim e falou assim: olha só, o fundador hoje, responsável por caminhar com um novo carisma, é o Henrique do Templo Santo. Então eles vão acompanhar vocês. Eu falei um pouquinho da história já. Aí ele falou: ótimo, já são amigos, já se conhecem. Entra em contato com ele, fala que foi eu que pedi e ele vai passar a te acompanhar. E a cada tempo eu também terei audiências com você para entender o processo e a gente discernir juntos se realmente é um carisma ou se é uma nova missão que a igreja está despertando no teu coração. Mas não desanime. E aí me animou muito. Eu saí daqui, falei com o pessoal, a gente se animou. Liguei pro Henrique, eu tava esperando essa ligação. Falou pra mim, sabe? A gente chorava junto por telefone e ele falava, Frank, eu tô esperando essa ligação. Porque desde aquele dia que você saiu daqui é muito claro o carisma de vocês. E vamos sentar. E aí ele começou um processo de conhecimento. O que é um carisma? Sabe? E o carisma é isso. O carisma é uma definição que eu tenho, sabe? Minha. Carisma é como se fosse um grande quebra-cabeça, sabe? Deus lança sobre a mesa um grande quebra-cabeça desmontado e aí você começa a encaixar as peças, sabe? Não é um novo para nós, mas não é um novo para Deus, porque para Deus é um sonho, um carisma, né? Um carisma, né? Para que vocês que estão assistindo possam entender um pouquinho, né? Um carisma ele nasce na igreja como um novo canal da graça. João Paulo II intitulou como um novo canal da graça, a nova primavera da igreja, né? Os carismas. Então o carisma ele vem para suscitar na igreja algo que a igreja ainda não atende. É um novo, né? A gente vê a canção nova, é um novo da igreja, né? É um marco, é um novo, a Shalom é um novo, né? Então, assim, o colo de Deus é um novo, né? Então a gente vai vendo as comunidades nascendo como um novo. E as novas comunidades aqui da diocese, né? Todas elas muito bem estruturadas e quanto de sustento elas dão para a igreja. E quando Deus suscita o carisma, por isso que eu falei, né? O carisma nasce quando nasce o fundador. E aí nessas formações eu comecei a entender isso, né? Eu consegui entender isso muito bem quando eu entendi quem era o nosso baluarte. Né? Então, assim, para quem está acompanhando também, que é um baluarte, né? O baluarte é aquele que Deus, a sua infinita misericórdia, quando ele escolhe um fundador, quando ele deseja um carisma para sua igreja, ele suscita um fundador que vai nascer com aquele carisma que ele quer. E ele, antes de nascer o fundador, ele já escolhe o seu santo, que vai ser o baluarte. Aqui, o baluarte é aquele que sustenta, que dá o sustento para a comunidade. É ele que defende, é ele que cuida, é ele que protege, é ele que intercede a Deus pela comunidade, é ele que protege. Então Deus escolhe o baluarte e escolhe o fundador. E aí, na formação foi muito interessante, porque assim, eu vejo as comunidades, cada um tem lá o seu padroeiro. Não, não é o padroeiro, é o baluarte. Aí o formador falou, o baluarte, contou isso que eu contei, falou, o baluarte foi escolhido
vocês não vão escolher o baluarte. Perguntou, vocês têm baluarte? Eu falei, não. Vixe, tem Nossa Senhora, mas é Nossa Senhora da Ajuda, é a nossa mãe, né? Mas um santo que defende... Ele falou, olha, o dia que vocês descobrirem o baluarte, vocês vão entender muita coisa. Porque, aí ele falou essa frase, porque vocês não vão escolher. Ah, eu gosto de Santa Teresinha, eu gosto de Santa Teresa d'Ávila, eu gosto... Não, você não é o santo que você gosta. É o santo que Deus escolheu pro carisma. E vocês não vão escolher, porque ele já foi escolhido por Deus para vocês. Vocês só vão entender quem é ele. E aí, o fundador, ele falou assim, o fundador vai entender o baluarte na história da sua vida. Pronto, ele só precisou falar essa frase. Eu virei para ele, eu virei para ele e falei assim, já sei quem é. Acabei de descobrir. Acabei de descobrir. Aí ele falou assim, então me conta a história, por que que você sabe? Aí eu contei para ele, né? Eu tinha uns 2, 3 anos de convertido. E isso vai praticamente 17 anos atrás. 5 anos, 4 anos antes da revelação. Olha só, quase 18 anos atrás, né? 4 anos antes de eu receber a revelação, né? Que agora faz 14 anos. 14 anos da revelação, né? Lá na paróquia Nossa Senhora da Ajuda. Eu fazia um curso de teologia para leigos com Frei Osvaldo no convento dos Capuchinhos ali no alto. O Frei Osvaldo passou ali, né? Foi quem reformou a Capela de Fátima. É sensacional, Frei. Muito estudioso. E ele dava aula para os noviços. Inclusive, o Frei Renato foi amigo de sala. Eu estudei junto com o Frei Renato. O Frei Renato, que celebra hoje lá, ele era noviço, aluno do Frei Osvaldo na época que eu fiz esse curso, há 18 anos atrás. Então, os noviços tinham as aulas, né, durante o dia, mas toda terça-feira à noite, quando a gente tinha esse curso, eles iam participar junto conosco do curso para beber mais. Entendeu? Porque o Frei Osvaldo estava dando teologia para leigos, então ele deu Mariologia, Sagrada Escritura, Cartas de Paulo. Ele deu todos os cursos que ele dava durante o dia, claro, para leigos, e eles iam beber também desse curso. Então, eu fiz amizade com o Frei Renato, porque ele, por anos, eu fiquei 3 anos fazendo esse curso. E assim, quase no final do curso, ele montou uma aula no sábado, um aulão, tarde toda de um sábado. E quando acabou a aula, ele me pediu ajuda para arrumar os bancos da sala, porque a sala a gente arrumou para o curso, depois teve que arrumar de novo para o que teria lá, que era a aula de catequese. E eu fiquei ajudando, o pessoal foi embora, ficou só eu e ele. E a gente ficou conversando, acabou de arrumar, ficamos conversando, e ele foi comigo até o carro. Quando ele foi comigo até o carro, ele falou para mim assim, eu preciso te dar uma coisa. Eu preciso te dar algo que eu queria que muito que fosse meu. Porque um dia eu ganhei, fiquei muito feliz por ter ganho. É um sonho ter o que eu vou te dar. E eu queria muito, repetiu, eu queria muito que fosse meu. Mas no dia Deus falou, não é meu. Que não era meu. E que no momento certo ele ia dizer para quem eu tinha que dar esse presente. E hoje Deus acaba de me confirmar. É para você. Entendi nada. Tava recém-convertido, fazendo o curso. Falei, o Frei falou que tem um presente para mim, né? Meu professor tem um presente para mim. Aí ele foi e me deu esse terço aqui, ó. Pegou, pôs na minha mão, um terço. Né? Tem agora 18 anos, né? Tá comigo. Me entregou o terço. Falei, nossa, um terço, muito legal. Aí ele falou assim, não é um terço. Somente um terço. Ele é um relicário. Aí ele pediu para me virar, eu virei e tem um pedaço do manto de São Padre Pio aqui, né? E aí quando ele me entregou, ele falou, olha,
Por isso que eu queria que fosse mesmo. Eu sou muito devoto de São Padre Pio. Eu sou um frade. E quando eu ganhei uma relíquia de São Padre Pio, eu queria que ela fosse minha, mas Deus hoje fala que não, ela é tua. Hoje você não vai entender nada. Realmente não entendi. Não entendi nada. Mas no momento exato, tudo vai ficar claro. E você vai entender. Beleza. Peguei o terço, fiquei com o terço aí, da entrega do terço até eu entender isso, quase 15 anos. Sem entender, mas com o terço, né? Esse meu terço que eu, nesses 15 anos, rezo ele todo dia, né? Então, rezando o terço todo dia, pedindo a Deus, vivi muita coisa, né? Muita experiência com esse terço. E na minha ignorância era aquilo, né? Um terço, São Padre Pio, né? Tá comigo, né? Em momentos difíceis da minha vida, eu vivi, e esse terço, né? Foi de muita devoção. Mas, nesse momento da formação, quando ele falou, você, fundador, vai entender tudo quando entender o Baluarte. Eu vi a frase de Frei Oswaldo. Hoje você não vai entender, mas um dia você vai entender tudo. Aí quando eu contei a história pro formador do terço, ele falou, não tem nem. Não tem outra, né? Não tem. É São Padre Pio, é o baluarte da comunidade Nossa Senhora da Ajuda. E é bonito porque a relíquia podia ter vindo em qualquer outro relicário, né? Mas veio no terço. Como que se Deus dissesse assim pra você, né? Nossa Senhora vai sempre estar segurando. Sempre te ajudando, né? Aí então, a comunidade mariana de Nossa Senhora da Ajuda com um terço com um relicário de São Padre Pio. Assim, aí começa a montar as peças do quebra-cabeça. Por isso eu falava do quebra-cabeça, né? Aí você encaixa mais uma peça. E essa peça foi fundamental. Fundamental. Porque até então não tínhamos o carisma, mas passamos a ter algo que normalmente vem até depois do carisma, o baluarte. Então, assim, a gente tinha palavra fundante, nome da comunidade e baluarte, mas não tínhamos carisma. Qual é o nosso carisma? Perguntávamos para as pessoas, para a gente, mas vocês estão iniciando um caminho, mas qual o carisma? Não temos o carisma. Não temos. Não tínhamos o carisma. Não sabias nem como era um carisma. Eu ficava assim, mas como assim? Não se formar muito, como que é um carisma? Não, Deus vai dar uma palavra do carisma. E aí começamos a rezar. Viemos Padre Hernandes. Padre Hernandes, então olha só, temos baluarte. Ele falou, olha, então tá aí. O baluarte vai dizer para vocês, através da vida dele e da história dele, o carisma de vocês. Estudem, procurem, vai vasculhar a vida de São Padre Pio e vocês vão entender o carisma de vocês. E beleza, vamos rezar. Começamos a rezar, continuamos, né? Nas nossas vigílias rezando, E aí combinamos de ver o filme de São Padre Pio. E nem é lindo, né? 4 horas de filme, mas lindo. Enorme. É enorme. Podcast. Podcast e filme. E assim, o que foi interessante, que desde o início a gente tinha algo, uma palavra que estava muito forte no nosso coração, nessas vigílias, no momento, a gente passou a fazer retiro de carnaval com a comunidade. Todo carnaval a gente se retirava, esse grupo, né, que estava ali junto desde o início, se retirava no carnaval para rezar junto também. A gente ia para a sede da comunidade Templo Santo. Eles emprestavam uma casa pra gente, lá tem a capela, a gente fazia os nossos momentos fraternos e os nossos momentos de adoração, de vigília. Lá sempre passamos o carnaval junto. E nesses momentos de carnaval, Deus falava muito. Aí cada hora ele ia dando uma peça, colocando uma peça nesse quebra-cabeça. E a gente foi começando a ver forma. Temos a forma, mas falta Aí eu fui na primeira audiência com o Gregório, sem o carisma. Ele me ouviu, contei toda a história. Ele falou, olha, continue rezando e Deus vai dar o carisma.
ele falava, eu vejo algo diferente em você. Eu sinto. Mas vocês precisam isso aí, intimidade com Deus, que Deus vai dar o carisma. E assim foi. A gente decidiu ver o filme, com a orientação do Padre Hernandes, ver o filme da história do Padre Pio. E no nosso coração tinha algo assim, que era de... Já tinha no nosso coração promover um encontro com Cristo. A gente já vivia muito isso. Nós tínhamos encontros tipo Dons e Carismas, e alguns encontros que a gente passava na paróquia. E a nossa história dentro do grupo Jovem Adonai sempre foi isso, de apresentar Cristo às pessoas, através dos encontros, através das vivências de oração, através de tudo que a gente vivia. Mas a gente estava associado que aquilo ali era só um carisma do grupo Jovem Adonai, mas a gente saiu de lá e não parava com essa missão de fazer promover esse encontro. E aí fomos ver o filme, não conseguimos marcar de ver o filme junto, por ser muito longo. Família, crianças e tal. Então, assim, vamos fazer o seguinte, cada um vê o filme na sua casa, entendeu? Da história dele. E depois a gente marca uma vigília, vamos rezar e vamos partilhar sobre o filme. O que Deus mais te chamou a atenção no filme? Vi o filme todo. Alguns pontos me chamaram a atenção. Vi com a minha esposa, Felipe e André viu também. Na época o Mike e a Carol também viram. E nós 6 vimos o filme. E ficamos de rezar. E depois marcar essa vigília para partilhar. E aí, quando a gente não conseguia agenda para estar junto, um mês depois de ter visto o filme, eu fui, num momento meu, limpar a horta da minha casa. Aí tem uma maneira assim, minha esposa fala que às vezes eu sou até meio louco, mas eu não sou louco. Ela fala que eu falo sozinho, né? Mas eu não falo sozinho, eu falo com Deus. Mas eu falo muito, sabe? Eu falo mesmo. Quem me ouve acha que eu sou louco. Se eu estiver sozinho num canto, falando sozinho, pode ter certeza que eu não tô louco. Eu tô falando com Deus. E minha esposa fala assim, de vez em quando eu acho que ele era... No início eu achava que ele era louco, porque eu via ele num canto limpando, assim, conversando mesmo, como se tivesse alguém ali. E eu fui lá para minha limpeza, tô lá limpando, tirando o mato e tal, e conversando com Deus. Falei, Senhor, por que é tão difícil, né? Entender as coisas do Senhor? Por que é tão difícil? Tudo complexo, assim, né? Podia ser tal. E lembrando de uma frase muito interessante que Dom Gregório falou para mim na primeira audiência que eu fui com ele. Ele falou assim, meu filho, porque eu reclamei com ele também, né? Falei, padre, eu, eu, eu não consigo entender. É tanta informação, eu vi tanta coisa, eu sinto tanta coisa, mas eu não consigo transmitir isso para um papel. Me pedem para ter um carisma, eu não sei. Ele falou, meu filho, Deus não escreve cartas. Deus não fala através de cartas. Deus, não sei se é do teu tempo, ele falou para mim, mas Deus escreve através de telegramas. Explica pra gente. No passado era muito caro essa informação. Não tínhamos WhatsApp, não tínhamos isso que a gente tem hoje aqui, né? Então as pessoas antigas precisavam mandar. A carta demorava muito tempo para chegar. Então existia através do correio algo que era imediato. Uhum. Você dizia o que você queria transmitir a uma pessoa que estava em outro estado ou em outro lugar. Uhum. O agente do correio digitava numa máquina que tinha, e uma outra agência do correio recebia aquela digitação como se fosse um fax. Isso que eu ia perguntar, porque tem na impressora. Era bem parecido com fax. Ele imprimia do outro lado, e no mesmo dia aquela pessoa recebia aquela telegrama, aquela carta com aquela informação. Só que você pagava por letras. Bem sucinto. Isso, você pagava por letras. Então, assim, quanto menos você escrevesse, menos você pagava. Então, você não podia contar, por exemplo, um parente faleceu. Então, você botava lá
informar que fulano faleceu. Você não dizia, faleceu disso, acordou, estava passando mal, Colocava o nome e morreu. foi pro Tio hospital. morreu. Foi pro Apelido hospital, X. ficou internado tantos dias. Não dá para contar a história, né? Não dava para contar a história. E aí, às vezes, a pessoa respondia de lá perguntando como. A pessoa botava, infartou. Não é bem assim. Porque o telegrama só precisava dar informação. Algo maior de informação, a pessoa tentava ligar por telefone ou um outro contato. Mas o telegrama era uma forma rápida de informar algo importante. E as pessoas mandavam alguns telegramas, porque tinha um limite também, parece. Então, assim, você mandava vários telegramas e a pessoa ia receber o primeiro, esperava o segundo para completar a informação do primeiro. Meu Deus do céu. E era assim, mistério ó. contínuo. E Deus é assim. Ele falou para mim, Deus é assim. Imagina se você recebesse uma carta, olha, você tem um carisma, meu filho, o carisma é esse, o carisma da Nossa Senhora. O carisma da Nossa Senhora da Ajuda, vocês vão viver assim, o carisma é esse, tal, 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 tal. E recebesse aquela carta, a gente infartava, né? Ia pro céu e o carisma não acontecia, porque se eu recebo tudo que a gente está vivendo hoje, de uma vez só, eu desistia lá no início, falava, não, isso não dá para mim, né? E Deus vai dando, assim, de doses homeopáticas para a gente ir, ir recebendo, vivendo, né? Então ele fez assim, ele falou isso comigo, isso marcou a história da comunidade. Telegramas. Então, assim, os telegramas foram vindo, né? E então, nesse dia, eu reclamei com Deus, estava lá na horta, limpando e falando com Deus, Senhor, meu Deus, por que tão complexo, né? Que carisma é esse? Viu o filme, a gente não consegue partilhar e tal. Foi nítido. Ele falou assim, escreve no chão o carisma. Assim, dessa forma. Aí eu comecei a escrever. Promover. Eu falei, vou escrever o quê? Eu falei, então. Ele falou, começa. Ele falou, eu perguntei, escreveu o quê? Ele falou, começa. Aí eu comecei, promover o encontro com Cristo. Aí veio a frase da inauguração do Hospital de São Padre Pio no filme. Promover o encontro com Cristo dos enfermos do corpo e da alma. Esse é o carisma escrito da comunidade Nossa Senhora da Ajuda. Porque quando ele foi inaugurar o hospital, e aí pegam trechos da vida dele. Então não é gravação. É uma gravação dele, não é o ator. Então ele fala, hoje eu inauguro esse hospital, mas não é um simples hospital. Este é um lugar da cura do corpo e da alma. E faz todo sentido, né? Com a passagem de fundação, né? Isso. Aí parece que o quebra-cabeça tem hora que você tá montando um quebra-cabeça que você fica um tempão num pedaço, você não. Mas de repente você pega um pedaço que você montou aqui, junta com aquele outro pedaço e fica um pedação montado. Isso. Então, parece que a gente pegou assim. Vários pedaços que a gente já tinha montado e juntou naquele momento, sabe? Na minha cabeça eu falei assim, palavra fundante. Jesus entra na casa da sogra de Pedro, cura ela. Ela põe-se a serviço. Mas Cristo fica lá na casa. E os discípulos saem, vão nas redondezas e trazem até aquela casa onde está a presença dele os enfermos do corpo e da alma. Porque a palavra diz que trazem os endemoniados, aqueles que estão doentes da alma, trazem os coxos, os aleijados, aqueles que estão doentes do corpo. E a palavra diz que todos que se encontram com Cristo na casa de Simão recebem a cura do corpo e da alma. Aí vocês vão entender. Casa de Simão. Então, faz sentido. tudo começa a fazer sentido, entendeu? E aí a gente recebe ali, assim, eu chorava, olhava aquilo escrito no chão, falei, meu Deus, corri, falei com a minha esposa, falei, amor, Deus me deu carisma.
Como assim? Eu falei, deu Do carisma. nada. Eu falei, cara, na horta. Como assim? Na horta? Eu falei, é, na horta. E eu escrevi, tá lá escrito no chão, eu levei ela, mostrei ela. Nossa, que isso? O pessoal precisa saber. Tiraram uma foto? Não. Ai, E cadê a ela, que é minha paixão? esposa, Cadê a apaixonada, paixão? Foto, ela apaixonada em mandou foto. Saímos correndo, ligamos pro pessoal, um mês sem conseguir marcar. Liguei, falei, Deus tem o carisma. Agora, Na preciso hora. falar com vocês. Eles, aonde? Marcamos no antigo ateliê, onde as meninas tinham lá no alto. E fomos todo mundo pra lá. Cheguei lá, quando eu falei o carisma, sabe? Algo que encaixa assim. Pior não é isso, né? Deus pior, né? Né? É para nos surpreender, Deus fala e confirma, né? O Michael estava caminhando com a gente, né? De discernimento do carisma. Na hora que eu acabei de falar, ele falou assim para Carol: mostra a mensagem que está no teu celular. Ele tinha, vendo o filme, escrito a frase de São Padre Pio. Esse hospital é para a cura do corpo e da alma. Digitou e falou: vou te mandar porque isso me chamou a atenção. E quando eu falei do carisma, ele falou assim: não vou nem falar, mostra a mensagem. Ela mostrou a mensagem do dia que eles tinham visto o filme, que ela mandou, ele tinha mandado pro celular dela para ficar gravado, para ele não esquecer. Esse lugar é o lugar da cura do corpo. Aí assim, ali foi uma confirmação. Aí eu liguei para o Henrique, falei, Henrique, no outro dia, falei, Henrique, Deus deu carisma. Aí ele, meu irmão, agora vocês não têm carisma, tem a palavra fundante, tem um nome, marca audiência, Dom Gregório, conversa com ele. E aí, nessa conversa com Dom Gregório, Deus vai dar um dos nossos apostolados, que é a missão do bom pastor. Nossa, a gente queria até que a gente explicasse um pouco mais dessa missa, porque sabe o que aconteceu um dia? Lá em Petrópolis, uma moça veio me perguntar: nossa, eu vi uma missa do Bom Pastor que acontece na paróquia de São Pedro, como é que é isso, né? E chamou atenção na diocese, né? Tem chamado muita atenção na diocese, né? Eu tenho reunião mensal, né, com os fundadores das novas comunidades, né? Então, todo terceira segunda-feira do mês nós se reunimos, né, com o diretor, né, o padre responsável pelas novas comunidades, que é o Padre Alain. A gente faz uma reunião mensal. E assim, lá nas partilhas, né, as comunidades já perguntam, as pessoas da diocese estão perguntando, né, quando terá essa missa em outras paróquias, né? Então, assim, começou assim, né? Eu fui para a audiência com o Dom Gregório para falar do carisma, da palavra fundante, de tudo, da nossa história. Levei isso em papel já, timbrado a história, entreguei para ele. E lá na conversa, no decorrer da conversa, eu fui falar do projeto Terezinha, que é um outro apostolado. O projeto Terezinha, que todos acham que é de Santa Terezinha, mas não é de Santa Terezinha. Chocada. A gente até colocou uma imagem de Santa Terezinha, tem o nome de Santa Terezinha, mas o nome Terezinha, ele vem de uma grande intercessora nossa, da diocese e da comunidade, que era a Dona Terezinha, que é a mãe da Dona Socorro, que é a esposa de Seu João. Dona Socorro e Seu João são os intercessores da comunidade Nossa Senhora da Ajuda. E Dona Terezinha era a intercessora. Ela teve um AVC e precisou de um tratamento. E a Socorro me ligou e falou: Frank, eu estou procurando um andador. Já procurei nas paróquias um andador para minha mãe, porque ela vai começar a fisioterapia e a fisioterapeuta pediu um andador, que vai ajudar muito ela na recuperação. Ela já está começando a dar os primeiros passos após a AVC. E a gente procurou também. Procuramos aqui na paróquia, ninguém tinha um andador para emprestar, porque era algo temporário. Compramos um andador. Fizemos uma vaquinha do grupo Nossa Senhora da Ajuda ainda na época e doamos para ela. Infelizmente, 3 meses após a doação, ela veio o início da Covid. Ela teve Covid e faleceu.
A Socorro veio após um tempo, né? E falou, Frank, quero te devolver o andador. Vocês compraram. Porque, né? Mamãe não faleceu, não vai usar mais. Naquele momento, Deus falou comigo assim, viu, meu filho? Vocês precisaram, não tinha quem emprestar para vocês. Vocês agora têm o objeto que alguém não usa mais. E muitas pessoas precisando desse objeto. Muitas pessoas têm esse objeto guardado em casa, que como aconteceu com a Dona Terezinha, ou também a pessoa utilizou o período que precisou utilizar e não utiliza mais, está com isso guardado em casa e não tem o que fazer. Entulhando lá num canto guardado. E muita gente precisando não tem como comprar, são objetos caros. Aí a gente falou assim, por que a gente não liga? Quem tem não utiliza com quem precisa. Vim conversar com o Padre Hernandes. O Padre Hernandes é sensacional nisso. Ajudou muita gente. Porque é muito dócil ao espírito. Quando eu falei isso com ele, ele falou, entendi. Cedo uma sala para vocês, se vocês quiserem, e vocês fazem a campanha. Arrecada com quem tem. Pode usar a paróquia, anunciar na paróquia, no Instagram da paróquia, no Instagram de vocês, e arrecada. E a gente monta. E eu deixo a secretaria fazendo isso. Mas vocês controlam tudo. O empréstimo, para pegar de volta, tudo. E assim surgiu o Projeto Terezinha. Fizemos uma campanha, arrecadamos. Hoje temos mais ou menos 300 objetos ortopédicos. Nossa, muita coisa. É, o nosso histórico tem 300. Temos quase 40 cadeiras de rodas e a sala está vazia. Todo mundo usando. Todo mundo usando. E assim, aí a gente agora faz campanha dos lacres para arrecadar mais, a gente faz campanha da tampinha de garrafa para arrecadar mais, e a gente compra refugo também, reforma. Então, muita coisa a gente. E as pessoas continuam doando. Ah, comprei para o meu pai, infelizmente faleceu, tá lá uma cadeira, não utilizo. Descobre o projeto, doa o projeto. E aí, assim, o projeto tem um acervo hoje grande, mas impressionante. Vai lá na sala, está praticamente vazia. Entendeu? Cadeira de banho, a gente tem 60 cadeiras de banho. E só tem 2 na sala. Todas elas emprestadas, catalogadas, registradas com as pessoas, com a ficha. E como funciona? A pessoa vem aqui, independente da religião, vem na secretaria, pede emprestado, assina um termo de responsabilidade pelo objeto, dá um endereço e pega gratuitamente. E usa por tempo indeterminado. Quando ela termina de usar, ela devolve. A gente restaura, reforma se for preciso e empresta para uma nova pessoa. Nossa, muito bonito mesmo. Entendeu? É bem bonito, porque também é uma coisa que atrai, né? Porque tem algo super relacionado com a missa do Bom Pastor e acaba trazendo as E com pessoas o carisma. também, com carisma. Porque a gente não entendia. entendia. Jesus. E a cura do corpo. Sim. Porque o alívio do corpo, né? O alívio do corpo, através da igreja, né? O Padre Hernandes falou, não, você tem que entender, nós, na comunidade, não recebemos esse testemunho, mas o padre recebe. As pessoas vêm aqui falar, né? Meu irmão estava acamado há 3 anos, e há 3 anos a gente lutava porque uma vez por semana só ele podia pegar sol. Porque aí o meu sobrinho, que conseguia pegar ele no colo, ia lá, botava ele no sol por um tempo e depois voltava com ele para cá. Hoje a cadeira de roda e a de banho deu vida. Ele sozinho sai da cama, vai para sua cadeira, vai para o seu sol, vai para o seu banho, toma o seu banho, né? E volta. Deu dignidade a essa pessoa. Entendeu? Então, assim, o carisma trouxe isso. E eu conversando com o Dom Gregório disso, desse assunto, nessa audiência, ele falou uma coisa que trouxe a missa, né? A conversa desse projeto Terezinha, ele virou para mim e falou assim, Frank, a nossa igreja, o Dom Gregório, eu gosto dele porque, assim, olha a sacada dele, né? Ele virou para mim e falou assim, a nossa igreja, a nossa diocese é muito abençoada. Porque nós não temos enfermos, nós não temos deficientes, nós não temos autistas,
Aí eu falei, não temos. Aí ele virou para cima, mas aonde eles estão? Aonde estão nossos deficientes? Aí ele falou, isso fere o meu coração. Porque eu sei que eles existem, mas eles não estão dentro das nossas paróquias. Eles são os nossos invisíveis. Eu sei, você sabe que eles existem. Mas eu te pergunto aonde eles estão. Aí eu saí de lá dessa audiência, sem autorização de funcionamento, mas com o carisma entregue nas mãos dele, para ele rezar e estudar. E vim com essa frase dele. Aí fui conversar com uma fundadora, né, Eurides, da Comunidade Magnífica. Contei isso para ela, ela falou, Frank, reza aí. O pastor, o carisma nasce para algo novo. E o teu pastor te disse que algo fere o coração dele. Por quê? Se fere é porque ele ainda não está conseguindo atender isso, a necessidade da diocese dele. Aí Te deu uma missão. nasce um carisma, hein? Mais uma peça. Aí passaram-se umas 2 ou 3 semanas. Teve uma assembleia paroquial aqui. Vim na assembleia, no domingo à tarde, eu havia, participamos da assembleia, teve uma partilha. E a partilha era o que a paróquia, caiu para o nosso grupo, faz e o que ela poderia fazer de melhor para atender em relação à caridade, ser mais caridosa. E eu levantei essa questão, estava no meu coração, eu levantei. Falei, por que a gente não tem algo para essas pessoas? Aí contei rapidamente o que o Dom Gregório tinha falado e falei, olha só, é um questionamento, onde estão esses invisíveis? Aí a Sandra falou assim na partilha, eu recebi uma carta na visita do Dom Gregório aqui na paróquia para me entregar para ele de uma mãe. Eu não li, mas ela me disse alguma coisa que ela tinha escrito na carta. Ela dizia na carta que ela foi católica a vida inteira, mas que hoje ela podia dizer que ela não estava sendo. Porque há 9 anos ela deixou de participar da missa dominical por ter uma filha autista. Sério mesmo, né? Aí ela, quando ela falou isso, na mesma hora Deus falou assim, meu filho, existe promoção de encontro maior comigo do que a Santa Missa? Existe lugar de encontro com Cristo maior do que a Santa Missa Dominical? Existe? Qual o carisma que eu coloquei no teu coração? Promover um encontro comigo dos enfermos do corpo e da alma. Aonde que os enfermos estão? Por que eles estão proibidos? Por que que uma mãe e um pai está proibido de ir à missa dominical por ter uma criança neurotípica? Por qual motivo essa família não vai mais? Por que essa mãe não comunga mais? Por que que isso não está acontecendo? Ficou tudo muito claro. Aí eu olho pra gente e dentro do carisma tem o Felipe. Eu ia falar isso agora. Aí eu lembrei de Jesus falando lá para os discípulos de Emaús, por que são tão tardos de inteligência? Por que vocês são tão lerdos, né? Não é que eu não falo, é porque vocês demoram demais para me escutar. Assim. Aí naquele momento assim, ficou muito claro, sabe? Por que essas pessoas não estão vindo na missa? E aí o padre tinha acabado de colocar um elevador. Eu falei, gente, a paróquia está preparada para receber. Aí eu voltei no Padre Hernandes, né? Fui pro grupo, quando eu falei isso, o Felipe só chorava, porque ele não entendia por que Deus tirou ele de professor de educação física e formou ele, um dos caras mais formados assim, em Teresópolis hoje, em neurodiversidade. E ele, assim, psicoterapeuta, formado, trabalha com isso, e ele não entendia por que Deus tirou ele e suscitou no coração dele estudar isso, se formar. E eu, quando eu falei, eles
assim, ele foi encaixando as peças, né? Estamos aqui. Aí eu fui falar com o padre Hernandes. Falei, padre, isso assim, assim, assim. Contei isso pra vocês. Ele olhou. Entendi tudo. Como que a gente vai enfrentar um desafio desse? Falei, a gente já pensou, padre. A missa de 11 horas, que já é uma missa mais vazia, criada por causa da pandemia. A gente pensou em transformar essa missa numa missa adaptada. E agora a missa vive cheia. Aí ele falou, mas como? Eu falei, então a gente vai estudar. Ele falou, eu dou 3 meses para vocês. Ele é assim mesmo. Eu dou 3 meses para vocês. Na primeira domingo do advento, nós vamos começar a missa. Então, e aí a gente começou, correria. Aí foi musicoterapeuta da clínica de Felipe. E a gente começou a chamar algumas mães. E aí foi interessante, né? Porque quando a gente chamou a Valéria, que é a mãe do Lucas, e para uma reunião, ela veio, né, para falar, Felipe chamou, convidou, falou, ela vai ser importantíssima, porque ela é a diretora do, das mães com neurodiversidade da cidade, ela que coordena o grupo do TEA, então ela vai poder dar muita sugestão e informação para a gente como fazer. Aí a gente chamou ela. Quando eu contei, Felipe falou, conta o que Deus fez. Rapaz, nossa. Ela falou, meu pai foi ministro de Eucaristia, 50 anos de Santa Teresa. Eu nasci e fui criada lá. Toquei em missas a minha vida inteira. Fui do grupo jovem, fui de tudo. E hoje eu pago alguém a cada 15 dias. Tá com o Lucas. Para mim poder ir na missa. Eu não tô acreditando. Ela só falava assim. Aí Felipe, a gente muito emocionado, Felipe falou assim, Deus ouviu tuas orações. Ela falou, essa é a frase. Deus ouviu minhas orações. É muito bonito ver como o carisma ele se É. expande, né? E vai curando. Vai curando. E vai E curando. vai Como curando. realmente, assim, da necessidade de um povo, né? De um povo. Sem, assim, vocês nem imaginavam isso. Nunca pensei na minha Mas, vida. assim, Deus já conhecia aquela necessidade, já conhecia o coração de vocês, Já né? conhecia a necessidade da época, do sim. tempo, porque vem crescendo muito, né? Essa dificuldade neurológica, né? E o conhecimento, né? E por algum fator que ainda não é explicado, né? Um número também muito grande de crianças com essa dificuldade. E assim, ela falou, não estou entendendo como que Deus fez isso com pessoas que não vivem essa realidade, não experimentam essa realidade. E ela falou, eu luto pelo meu filho na sociedade, em tudo, para eles terem direito, para ter vaga para estacionar, para ter vaga no banco, para não pegar fila, para eles terem escola, para as escolas se adaptarem. Mas eu nunca pensei em lutar com a nossa igreja. Tentei levar ele, mas ele atrapalha, né? Porque essa é a realidade. Uma criança de suporte nível 3 ou nível 4 aí, ele de nível 2 para cima, principalmente, porque eles têm dificuldade com o som alto, com o barulho, com o visual. Então isso pode trazer com que ele tente se organizar, e alguns para se organizar às vezes fazem som, emitem gesto, precisam andar, precisam de movimento. Então assim, numa missa normal, com o barulho que é, com a altura dos microfones, com as portas abertas, incomoda, tudo incomoda. Então, o tempo, porque eles têm um tempo, e se ultrapassar esse tempo. Então, assim, a criança, principalmente neurotípica, a missa é para pessoas com deficiência, todas, né? Todos os graus de deficiência, né? Não é uma missa para criança neurotípica, mas ela foi criando essa forma porque é uma necessidade, surgiu dessa necessidade. E a criança ali e o jovem, ele começa a querer andar, a querer subir, ele não tem essa dificuldade, né? Motora principalmente. E aí, numa missa comum, automaticamente, para quem não conhece, principalmente a sociedade ainda que é muito desinformada em relação à neurodiversidade, vai achar que a criança
tá atrapalhando, porque muitas acham que às vezes a criança é mal educada, né? Que a criança tá gritando porque ela é mal educada, ela tá fazendo pirraça, mas não é, não é, né? Ela tá tentando se ordenar ali dentro dos seus sentidos. E a gente também não entendia nada disso, né? A gente foi começando a ter formações, eu fui ali passando formações pra gente, pra equipe. E aí a Valéria ajudou muito a gente, né? Principalmente o fator da igreja estar fechada, com porta fechada, né? Uma criança neurotípica, ela não pode entrar num ambiente depois do ambiente ser fechado, senão ela se sente acuada ali dentro. Ela já tem que entrar num ambiente fechado, por isso as portas se fecham 10h30 antes delas entrarem. O volume é baixo, o tempo de missa é menor, as músicas são reduzidas, assim, só pode usar violão, não pode usar outro tipo de instrumento, porque o outro pode agredir. Então a gente tenta manter o volume, tenta manter essa organização. Eles podem ficar soltos, porque tem agente em todas as portas, né, para fazer um bloqueio caso eles queiram sair, mas a ideia principal é que a família possa estar, né? Viva um encontro, né? Através disso, a gente tem vários testemunhos, está na página da comunidade, né? A gente, quando fez 1 ano de missa, na página da paróquia também. tá na página da paróquia, na página da comunidade, o próprio Dom Gregório falando, e vários testemunhos de mães que estão vivendo, né? Resgatou essas famílias, né? E assim, é o único lugar, eles falam, é o único lugar que a gente consegue participar de uma Santa Missa, é aqui, a paróquia. Infelizmente é aqui por enquanto, né? Porque pela própria vídeo do Dom Gregório lá, né? A Euridice fica falando comigo. Leandro também do Mãe do Verbo Divino falou: eu vi o vídeo do Dom Gregório. Aquilo são palavras proféticas. Porque ele fala: se inicia aqui, na paróquia de São Pedro, esse grande projeto. Mas ele se expandirá em outras paróquias e por toda a diocese. Né? Se assim for a vontade de Deus, quer que também outras paróquias e a diocese principalmente, né, outras cidades da diocese possam ter essa realidade para também atender essas famílias, né? É um projeto futuro, se Deus quiser. É muito bonito, porque tem aquela frase, né? Que existe cada santo para o seu tempo. Agora a gente sabe que existe cada carisma também para necessidade temporal. E isso é muito bonito ver que esse sonho de Deus brotou no coração de vocês, né? E que hoje tem essa graça na paróquia para toda a diocese, para dioceses vizinhas também, né? Acredito que alcança também elas de uma certa forma. Quero agradecer muito pelo seu sim de estar aqui com a gente. O nosso próximo podcast sobre a missão de vocês, sobre o carisma, seja lá na casa de Simão, isso lá aí. no nosso estúdio privativo. Aí lá eu vou poder contar também, né, numa outra etapa, se a gente puder, a história, né, da casa de Simão. Porque Sim, tá lá tá na revelação do carisma, né? Cristo tá lá na casa de Simão, cura a sogra dele, permanece naquele lugar. Então essa casa tem todo esse propósito da presença de Cristo lá, né? O primeiro lugar que está sendo feito então é a da capela, para a presença real dele lá, né? E viva na Santa Eucaristia, para que todos aqueles que possam chegar naquele lugar possam beber desse carisma da cura do corpo e da alma. Fala também para quem tá assistindo, né, que a casa de Simão é um lugar novo, né? E eles estão fazendo várias reformas, obras. Então, se alguém quiser, né, viu esse podcast e quiser ajudar a procurar a secretaria, pedir para procurar o Frank, a comunidade, né? O Instagram deles também. Tem o Instagram, tem. @comunidade Nossa Senhora da Ajuda. Tá lá o nosso Instagram. Nosso Instagram tem mais sobre o carisma, né? Sobre também a casa de Simão e como você pode ajudar. Então, gente, muito obrigada. Foi ótimo. Hoje foi um pouquinho mais rápido, que o nosso tempo tá curto. Mas vai ter uma outra oportunidade pra gente viver mais um pouco dessa história, porque também foi muito enriquecedora pra gente. Descobrimos coisas que a gente não sabia, tipo telegrama. Sobre a fundação de uma nova comunidade, a gente não sabia nada disso. Verdade. E então, agradecer mais uma vez ao Frank, né? Nós vamos rezar sempre por você, pela comunidade, pela sua família, né? Pela Bia, pela Astara, Manu. Pode contar sempre com as nossas orações. Sabe que foi um assunto muito enriquecedor mesmo. Agradecer também pelo Gui, pela disponibilidade dele, aquele quietinho, né?
E saber que você sempre é muito bem-vindo no podcast. Sim, pode voltar quando quiser, quando tiverem uma novidade pra contar. Podem vir aqui também. Vamos fazer sim, se Deus quiser, o próximo na casa de Simão, mostrando como é a casa, como estão as obras, como surgiu esse sonho de Deus também no nosso coração. E a gente pode partilhar um pouquinho mais. Eu quero agradecer, né, a oportunidade de estar aqui, né, falando um pouquinho da nossa história, da história da comunidade Nossa Senhora da Ajuda, que agora, dia 15 de agosto, dia de Nossa Senhora da Ajuda, vai ser a nossa consagração. Primeiro compromisso de consagração ao carisma, né? A Santa Missa aqui na paróquia, todos estão convidados a participar conosco, a rezar conosco. E assim vamos receber, né? O grupo fundante, esse grupo que iniciou, vai se consagrar agora no dia 15 de agosto. Consagrar a Deus através do carisma. Então estaremos lá, se Deus quiser. Conto com todos vocês e com as orações. Amém. São Padre Pio e São Pedro possam interceder por nós. E até a próxima, gente. Tchau, Tchau. tchau.